igreja edificada? É uma igreja com gente saindo pelo ladrão? É uma igreja edificada? É uma igreja na terra? É uma igreja que ouve a doutrina e pratica. Amém? Então, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu louvo e agradeço o Senhor pelas suas palavras, porque foi através da graça que hoje eu sou uma pessoa feliz, porque eu conheci a graça nessa igreja. Depois de tantos anos ministrando no outro evangelho, mas foi aqui, meu Pai, que eu conheci a verdadeira graça. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoe esse estudo para que os teus filhos se fiquem edificados na graça do Senhor. Amém? Então, 1 Timóteo. Timóteo foi o filho de Paulo na fé. Timóteo era jovem, mas como ele era responsável, como ele tinha temor a Deus, ele assumiu uma igreja. Então Paulo tinha completamente confiança em Timóteo. Mesmo ele sendo jovem, Paulo sabia que o coração de Timóteo era um coração convertido. Amém? Mesmo ele sendo jovem, ele era criticado por ele ser jovem, por aqueles mais antigos da igreja, que achavam que ele era muito jovem, que não sei o quê. E ele passou um perrengue uma vez, e Paulo sempre aconselhava ele. E ele foi fiel, e ele foi realmente o servo fiel até a sua morte. Amém? Então nós queremos ser fiéis ao Senhor Jesus até a volta dele. Se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Amém? Porque eu estarei com ele na glória. Estarei com ele na glória. E a Bíblia diz que quando a gente partir desse mundo, a Bíblia diz: pastora, a gente vai reconhecer nossos parentes? Nós vamos reconhecer sim. A palavra de Deus diz isso. Só que nós não vamos ter sentimento de parente. Amém? Eu vou ver a minha mãe convertida. Minha mãe era convertida. Eu vou ver a minha mãe. Eu vou olhar para ela, mas ela está resplandecida, ela está glorificada. Eu vou olhar, eu vou saber que ela foi uma pessoa que era próxima. Você não vê quando você conhece uma pessoa, você diz assim: aquela pessoa é tão bacana, né? A gente olha para ela, sente uma alegria, né? Então você vai sentir essa alegria. Você vai, aquela pessoa que partiu da sua vida, você vai ver. Só que você vai ver ela glorificada. Ah, pastor, eu vou ver a bispa? Vai. Se você chegar lá, você vai. E se você não chegar aí, você não vai ver nada. Mas se você estiver firme na palavra, você vai ver. Amém? Você vai ver seus parentes. Porque Jesus disse, a palavra de Deus diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ué, como é que a gente vai saber se o meu parente que eu estou orando se converteu, ele partiu? Como é que eu vou saber se ele foi para a glória? Lá você vai saber, porque Deus, ele não deixa ninguém enganado. Amém? Então, Timóteo era esse servo fiel. Então ele diz a Timóteo isso, ó. Paulo estava preparando Timóteo porque já estava quase na hora dele partir. Amém? Então ele diz assim, ó, 4:6. Exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Aí ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e de boa doutrina que tem seguido. Paulo falou para ele: ó, Timóteo, você será bom ministro. Vocês aqui serão bons cristãos, se vocês seguirem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo está dizendo aqui, ó, expondo estas coisas aos irmãos, expondo, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé
e de boas doutrinas que tem seguido. Amém? Uma igreja, para ser edificada, para ser fundamentada, ela tem que estar solidamente edificada na graça e na verdade, que é isso aqui, a graça e a verdade. A doutrina de Paulo é a graça e a verdade. Amém? Aí você diz, não, pastora, mas a gente conhece o Evangelho, Sim, nós conhecemos o Evangelho que Jesus fez na terra, o seu ministério. Com 33 anos, ele pregou, ele expulsou demônio, ele fez isso. Mas quando ele foi à cruz e ressuscitou, ele deixou novo mandamento. Amém? E essa pessoa foi revelada a ele. Paulo foi revelado para pregar a graça para nós hoje. Gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Amém? Então, Paulo foi usado por Deus para escrever a nova doutrina para todos, tanto judeus quanto nós. Agora não tem mais isso não. Mas para nós, gentios, Paulo escreveu as cartas. E ele diz que a igreja, para ser edificada, estruturada, tem que se alimentar com a doutrina verdadeira. Primeira coisa, a doutrina verdadeira. Bom, se tem a doutrina verdadeira, isso quer dizer que existe a doutrina falsa. Tem a falsa e tem a verdadeira. Qual é a falsa? Aquela que mistura lei e graça. É só você aprender a graça que você vai saber. Você ouve o ministério, você vai no ministério, aí você ouve, peraí, mas isso aí Jesus já cumpriu na cruz. É ou não é? Esse é o evangelho da lei. O evangelho da graça fala que nós temos que estar estruturados na palavra. Nós não temos mais rituais, nós não temos mais oblações, nós não temos mais nada que fazer a não ser crer na palavra de Deus, crer no conhecimento do Senhor Jesus, amar o nosso próximo e obedecer a palavra. Se você ama Jesus, se você ama a doutrina, você obedece, sem esforço, por amor a Ele, por amor a Jesus, você obedece. Amém? Então, você tem que ter uma fé positiva. A sua fé na graça não é duvidosa. Quando você está doente, Deus vai honrar teu compromisso, porque você é da fé. Você não tem a fé do mundo, você tem a fé cristã. Amém? A fé do mundo, ele crê em qualquer coisa, crê em batismo, crê isso, crê aquilo, crê aquilo. A fé cristã, ela só crê na graça e na verdade. Então, para você aprender a graça, você tem que ler as epístolas de Paulo. Amém? O que é epístola? Quer dizer cartas, as cartas de Paulo às igrejas. Então, abre a sua Bíblia em Gálatas 2:7. Gálatas 2:7. Por quê, pastor? Porque nós estamos aprendendo a graça. Eu fui de um sistema, eu posso falar para vocês, que eu fui de um sistema que eu sabia tudo de evangelho, tá? Do evangelho sai capeta, sai demônio, eu sabia tudo disso aí. Mas a verdadeira graça eu não sabia. Eu não sabia. Eu vim saber aonde? Na Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Amém? Com a nossa querida Bispa Lúcia Belato, que hoje está na glória. E um dia nós vamos vê-la. Aleluia! Então, Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe foi confiado, como a Pedro, o da circuncisão, vou explicar para vocês isso aqui. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em quem? Em mim, para com os gentios. Ele está falando o seguinte, que assim como Pedro foi levantado para pregar para os judeus,
ele foi levantado para pregar para os gentios, que somos nós. Amém? Eu sei que é uma palavra difícil. Incircuncisão é aquela palavra que nós vivemos hoje. Nós não precisamos mais de batismo, nós não precisamos mais de jejum, nós não precisamos mais de sacrifício, porque o nosso sacrifício é adoração e louvor a Deus. Amém? Ah, pastor, mas por aí tudo faz, porque mistura lei e graça. Mas se a gente vive na graça, nós não podemos misturar, não. Porque quem vive na lei está debaixo de quê? De maldição, é o que diz a Bíblia. Nós vivemos no evangelho da graça e da verdade, amém? Por quê? A circuncisão era Pedro pregar para os judeus. Por quê? Porque os judeus queriam obedecer à lei. E ninguém conseguiu obedecer à lei, ali ao pé da letra, ninguém. Jesus teve que vir, morrer, ressuscitou e cumpriu a lei. Então, se Jesus morreu, ressuscitou e cumpriu a lei, por que eu vou repetir tudo que ele já fez? Amém? Presta atenção. A gente tem que ter a mente de... Ah, pastora, mas uma fezinha ali, uma coisinha ali, não. Nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus. Nós não precisamos de nada disso. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, portanto, é isso que você tem que ouvir. Assim como Pedro foi para pregar para os... Eu estou aqui para pregar para vocês. Eu fui da lei, hoje eu sou da graça. Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Ah, pastora. Hebreus capítulo 9. Olha, pessoal, a coisa mais linda que eu já aprendi na minha vida foi a graça e a verdade. Capítulo 9, versículo 9 e 10. Diz assim: acharam? E isto, uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto os dons como sacrifício, embora este, no tocante às consciências, seja ineficaz, para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele está dizendo que para Deus não adianta mais sacrifício, é ineficaz. O que é ineficaz, Lu? Não adianta. Tudo que você fizer para Deus... Ah, peraí, eu vou agradar a Deus aqui, peraí. Deixa eu pegar um óleo aqui e passar na minha porta lá, e Deus vai abençoar. Deixa eu ir lá na igreja e pegar um vidinho de óleo. Nada disso tem mais valor, é ineficaz. Paulo está dizendo aqui, é ineficaz. É a pastora que está dizendo? É o apóstolo Paulo, diante do Espírito Santo, falando para a igreja dos hebreus. Porque os hebreus eram judeus convertidos. Eles convertiam, mas tinha uns que queriam fazer eles voltar para pregar a lei. Então, Paulo está dizendo para ele, ó, tudo que vocês fizerem, não adianta vocês ir lá fazer orações, oblações, batismo, porque para Deus nada vale mais nada disso. Amém? Então, se você é da Igreja Universo de Cristo, está em ação, e você começa a pula aqui, pula dali, pula daqui, ouve ali, ouve aqui, você está misturando a lei e graça. Lei e graça. E uma hora você vai ficar tão cheia de dúvida que você não vai em lugar nenhum. Aí a sua vida começa a enrolar mais ainda. Amém? Porque você tem que aprender o caminho certo. Eu fiquei 30 e poucos anos na lei, achando que era certo. Mas o dia que eu conheci a graça, acabou. Amém? Então, qualquer sacrifício é ineficaz. Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 10. Ele fala no 9, no 9. E isto, uma parábola, quer dizer, uma história, para a época presente. Segundo a esta se oferece tanto os dons como sacrifício. Embora este, no tocante à consciência, seja ineficaz.
Não adianta sacrifício. Amém? Então, aprender. Não adianta sacrifício. Não adianta eu chegar aqui e dizer que eu vou fazer um jejum de 48 horas que não vai dar certo. Deus não vai receber esse jejum. Que isso, pastora? Não, Deus não recebe. Porque Jesus já fez tudo, amém? É a mesma coisa. Então, para que Jesus veio o mundo? Para quê? Se todo mundo quer fazer a mesma coisa. Ele fez por nós, por mim, por você. A religião inventa dogmas. A religião pega o fundamento aqui e transforma. Para quê? Para o homem se achar. Quem prega no altar tem que pregar a graça e a verdade. Amém? A graça e a verdade. Não pode misturar as coisas. Abra em Romanos 1. Abra sua Bíblia em Romanos 1, versículo 4. Romanos, volta aí. Antes de Coríntios. Olha, pessoal, o mundo, Jesus está voltando. As pessoas estão distraídas. As religiões, todo mundo achando que... Mas Jesus vai buscar a igreja dele, amém? Ele não vem buscar... Ó, tem muitos católicos que vai subir e tem muitos crentes que vai ficar. Verdade. Por quê? Ele crê na palavra. Ele não faz o que você já está fazendo porque ele não conhece, mas ele é fiel a Deus. Amém? Tem pessoas assim, que ele é fiel. Por isso que Deus falou que ele é um predestinado, ele vai vir. Da tua família, seu marido, ele vai vir para Jesus. Confia no Senhor. Amém? 1:4. Diz assim, ó, 1:4. Romanos 1:4. Deixa eu achar na minha Bíblia. Eu estou em Coríntios aqui. Romanos, depois de Atos. Romanos 1:4 diz assim, ó. E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Isso significa que ele já pagou o preço. Deus escolheu Jesus, Jesus já pagou por nós. Amém, gente? As pessoas insistem em adorar isso, adorar aquilo. Jesus é o Salvador. Não adianta a pessoa investir. Não, mas eu vou comprar aquela imagem ali e vou adorar com Jesus. Jesus, Deus não aceita. Ele aceita que você adore Ele no seu coração. Amém? No seu coração. Aí Ele aceita, porque você não está mais, você crê que Ele é o Filho de Deus. No Salmo 127, pode abrir aí, no Salmo 127, porque quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. O dono da igreja não é a pastora Lu, o dono da igreja não é o bispo, o dono da igreja é o Senhor Jesus. Ele, era para ser uma igreja só na terra. Não tinha que ter placa de igreja. Era somente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você passava lá e estava lá. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, vou entrar aqui. Por que tem várias placas de igreja? Porque o homem cria dogmas. Amém? Mas lá no céu não tem placa de igreja. Lá no céu tem o sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, Salmo 127. O que diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Quem é o dono da igreja? Ele é que é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Amém? E nós que estamos no altar, nós temos uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade. Eu conheci um pastor, quando ele via a igreja cheia, aí ele dizia assim, hoje eu vou pregar.
lá no sistema onde eu estava. Hoje eu vou pregar. Aí quando ele subiu na igreja, subiu lá, ele queria dar bom dia e não saía nada. Ele queria dar bom dia para a igreja e não saía nada. A língua dele ficou colada. Ele não tinha força nem para abrir a boca. Aí ele falou, pô, tô ruim. Eu vou morrer aqui em cima. Aí o que ele fez? Ele pediu o rapaz lá que tocava para tocar. Ele se ajoelhou ali e pediu perdão a Deus. Amém? O dono da igreja é o Senhor Jesus. É Ele. Aleluia. Não é o homem não. Então, meu amigo, em Hebreus capítulo 7, versículo 12. O Senhor é o dono da igreja. Você sabe que nós aqui na igreja, nós não chamamos Jeová, Deus não. Deus não chamamos Deus de Jeová não. Jeová era na lei de Moisés. Moisés chamava Deus Jeová. É ou não é? Você pode ver no Velho Testamento, você vê Jeová Jireh, não é assim? Mas na graça, a gente fala o Senhor Jesus. Você que é da graça, você não tem que ficar Jeová Jireh, não. Jesus é o Senhor. A Ele foi dado todo o poder no céu e na terra, o nome dEle. Então, nós não temos mais. Jeová era Moisés que falava. Nós falamos que? O Senhor Jesus. Senhor Jesus é o dono da igreja. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Vai anotando, se você não quiser ler em casa. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Está vendo? Na lei de Moisés, quando mudava o sacerdote, mudava as leis. Quando Jesus veio, Jesus foi o sacerdote eterno. Ele é o sacerdote eterno. Então, quando Jesus veio, mudou a lei. Agora é a graça. Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! O sacerdote eterno. Jesus é o sacerdote. Porque não podia ter, Jesus na terra, não podia ter. O sacerdote só podia ser da tribo de Davi. Amém? Jesus veio da tribo de Davi. Ele era sacerdote. Ele era rei e sacerdote. Mas Jesus, quando nasceu, ele era da tribo de Davi. Então ele era rei de Davi, rei de Israel. Mas Jesus já era rei muito antes do mundo. Amém? E ele já era sacerdote. Lá na época de Israel, na lei, ou você seria rei, ou você seria sacerdote. Não podia ser as duas coisas. Entenderam? O homem, na época de Moisés, ou ele seria sacerdote, cuidava só das partes das coisas de Deus, ou ele seria rei. Davi era rei. Ele não era sacerdote, ele era rei. Mas ele tinha os sacerdotes que ofereciam o sacrifício, amém? Mas Jesus não, Jesus é rei e sacerdote. Aleluia! Glória a Deus! Então, Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz isso mesmo. Olha o que ele diz aqui, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Está vendo? Jesus mudou a lei. Era olho por olho, dente por dente. Agora é graça, amar ao próximo. Aleluia. Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Glória a Deus, né? Isso não é lindo? Então você não precisa mais de sacrifício. Jesus é o sacerdote eterno. Por uma vez só, ele fez um sacrifício. Uma vez só, ele fez o sacrifício. Então hoje, você é livre da morte.
Hoje você tem a vida eterna através de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém, igreja? Mateus 16. Evangelho de Mateus 16. Olha, a palavra de Deus, se você começar a estudar, você se aprofunda, porque é coisa muito linda. Deus vai te revelando. Deus vai te revelando o segredo de você estar na casa dele, o segredo de você andar com ele. Mateus 16:15. 16:15. Acharam? Diz assim: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Jesus estava reunido com os discípulos. Aí disseram: Senhor, eles estão falando que o Senhor é João Batista. João Batista já tinha morrido, mas eles estavam falando que o Senhor é João Batista. Aí Jesus disse: o que vocês pensam que eu sou? Qual a pergunta que Jesus faz nessa manhã? Quem você pensa que Jesus é? Ele é o Senhor. Amém? Então ele disse aqui, ó. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és quem? O Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus falou para ele. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está onde? Nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro não é o primeiro papa, tá? Pedro era mentiroso, negou Jesus, ele era cheio de defeito. Mas quando Jesus disse assim: quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele disse: foi o Espírito Santo que te revelou. Amém? Você está aqui porque você crê no Espírito Santo. Crê ou não crê? Fala: eu creio no Espírito Santo de Deus. Eu creio. Aleluia! Então, meu irmão, então Jesus falou para ele, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 19: dar-te-ei a chave do reino do céu, o que ligarem na terra será ligado no céu, e os que desligarem na terra será desligado no céu. Pedro não poderia ser a igreja, porque ele ainda estava em processo. Amém? Ele era mentiroso, ele negou Jesus, se escondeu. Jesus estava falando que ele é a pedra, ele é a rocha. Amém? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: sobre mim, Pedro, eu sou o fundamento. Amém? Eu sou o fundamento. Então a igreja é do Senhor Jesus, não é do homem. Não é do homem, não é do pastor, não é do bispo, não é de ninguém. É do Senhor Jesus. Por isso que ele diz: nenhuma prevalecerá contra ela. Só se Deus permitir. Então, você é a igreja. Você tem um fundamento no seu coração. Jesus é o sacerdote, ele fez o sacrifício por você. Amém? Então você está sobre a rocha. Uma casa sobre a rocha, ela balança, mas não cai. Ela balança, vai lá embaixo, mas não cai, porque ela está na rocha. Aleluia! Glória a Deus! 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Nós não podemos voltar ao passado, nós temos que andar para frente. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você crê que Jesus é o seu Salvador, você vai entregar a sua vida a Ele. Não é o Papa, não é o Bispo, não é o pastor, é o Senhor Jesus. Ele é que é o dono da igreja. Amém? Então, 1 Coríntios 3,
versículo 11. 1 Coríntios 3, versículo 11. Ah, pastora, é tão bom a gente ler a palavra de Deus, né? Por isso que vocês têm que vir à igreja. Porque eu leio em casa, tomo nota que o Senhor me dá, mas quando eu estou aqui no altar, algo muda. Amém? Às vezes eu preparo uma coisa, aí Deus na hora que Ele transforma a outra. Por quê? Porque Ele quer simplificar para vocês. Amém? Eu não posso chegar aqui. Boa noite, bom dia. Ó Senhor Todo-Poderoso. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir. Amém? Então, 1 Coríntios 3, 14. 1 Coríntios 3, 14. 3. 1, 2, 3. 1 Coríntios. Estou achando aqui a minha Bíblia. 3, 14. 11, 3, 11. Diz assim, ó. 3, 11. Diz assim, ó. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Amém? Aleluia! Ele é o fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. Tem evangelho segundo Allan Kardec. Não existe isso. O evangelho segundo Jesus Cristo. Honras e glória ao nome do Senhor. Ninguém, está vendo aquele de falar? Ninguém pode botar outro fundamento. Eu não posso chegar aqui e inventar uma coisa. O fundamento já está, é Cristo. É Cristo o fundamento. O mundo está cheio de religião, é ou não é? Eles fazem o fundamento, mas o fundamento é único, é o nome de Jesus. Então, meu irmão, não adianta você correr para um lado, não adianta você correr para o outro, tem que aprender a palavra, tem que aprender a palavra certa para você não ser enganado por aí. O povo quer oba-oba, mas um dia Jesus está voltando. E você vai estar na glória. Você vai levantar, vai ser levantado. Sou abençoado. É isso aí. A tua graça me atrai, não é assim? Então, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Olha, eu sei que tem pessoas que muitas coisas você não entende agora, porque você está chegando agora na graça, mas você vai aprender porque o Espírito Santo te mostra. Amém? Não fique triste. Ah, pastor, eu queria entender mais isso aí. Você vai entender aos pouquinhos. Deus vai te dando a comida devagar. Amém? Se der a comida muito, você passa mal aí. É ou não? Como uma feijoada sem parar. Você vai parar lá no banheiro. É, não? Então você tem que ter cuidado. Então, Filipenses 2, versículo 9. 2:9. Diz assim, ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de quê? Todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Aleluia! Ele é o Senhor da glória. Não é a glória do homem, não. É a glória do Senhor Jesus. Atos 20, 29. Volta lá. Atos 20, 29. Ai, pastora, a senhora hoje está para lá e para cá, hein? Já estou com meu olho doendo, aí meus olhos estão doendo. O Espírito Santo está te usando, meu irmão. Está te ensinando quem é o verdadeiro dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Então, era para ser uma igreja só na terra.
Não tinha que ter placa de igreja, não. Era o fundamento é Jesus. Atos 20, versículo 29. Atos 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Está vendo? Levantarão. Paulo está dizendo, ó, quando eu sair perto de vocês, vai chegar gente aqui que vai querer levar você de volta para a graça, para a lei. Você não vai nessa não, porque você está no fundamento. Amém? Você está no fundamento. Qual é o fundamento? Cristo. Então, meu amigo, você tem que ter muito cuidado com os falsos profetas. Amém? Falsos profetas. Agora, Lucas 21, 8. Lucas, Evangelho de Lucas, 21, 8. Você tem que saber quem é quem. Ah, pastora, tá difícil hoje, né? Tá difícil. Mas se você tiver na doutrina, conhecendo a epístola de Paulo, você está no fundamento e ninguém vai fazer tua cabeça, não. Tá? Lucas 21, 8. Diz assim, ó. 21, diz assim, ó, 8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados. Está vendo? Quem falou isso? Veja, olha aqui para a lua. Veja que vocês não sejam enganados, hein? Ó. Porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. E também chegou a hora. Não sigais. Quando eu ouvi falar de guerra, de rumor de guerra, não vos assustei, pois é necessário. Amém? Então, você não está sabendo o que está acontecendo no mundo? Sim ou não? Então, você tem que estar no fundamento. O que houver, guerra, tudo, você está no fundamento, que é a palavra de Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, lá na frente. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: e esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Você sabia que a pessoa que quer tirar você da graça, ele vai ser destruído? Ele vai ser destruído. Ah, pastor, como é que eu saio da graça? Quando você começa a dar ouvido a tudo que... Ah, não, mas na Bíblia está escrito. Na Bíblia está escrito que Jesus fez um lodo no chão, fez um lodo e colocou nos olhos do cego e ele enxergou. Então eu também vou pegar aqui, pegar a terra de cemitério aqui, botar água e vou jogar no teu olho. E você vai ficar curado. Aí fica aquela fila. Vai ficar cego. A palavra de Deus, nós não podemos mais voltar a esse tipo de fé. Amém? Você está com a fé lá na frente. O seu voo mais alto. Você está na graça e na verdade. Você não pode mais dar seguimento a esse tipo de coisa. Ah, vou pegar o sal, vou pegar o óleo lá no Maracanã. Cai fora esse negócio. Amém? Você é da graça e da verdade. Quando você ora, Jesus vê o sangue de Jesus em você. Deus vê. Aí falou, vou abençoar minha filha. Fala, minha irmã. Rapidinho. Ah. Mas ele não conhece ainda a verdade. Mas é assim mesmo, minha irmã. Eu também fui, eu jogava arruda nas pessoas. Pegava um sal grosso e tchac na cara da pessoa. Hoje eu me sinto envergonhado de fazer isso. Porque a palavra de Deus não manda nada disso, amém? O que diz aí? 2,12?
Eles vão ser destruídos. Porque a gente não conhece. Conhecereis a verdade. Então você tem que conhecer a verdade, meu irmão. Vai lá em Atos 20, 32. Lá nós estávamos parados lá. Diz o seguinte, ó. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Tá vendo? Para vos edificar e dar-lhe o quê? Esperança entre todos os que são santificados. Tá vendo? Quando você tem a graça, você tem esperança. Amém? Você tem a esperança que um dia você vai estar com Cristo, que um dia você vai ser abençoado, que a sua casa está sendo abençoada, que Deus vai estar contigo em qualquer lugar da sua vida. Aleluia! Crê somente. Jesus é o dono da igreja. Não é o pastora, não é o bispo. Você não pode mudar os fundamentos da igreja. O fundamento é Cristo. Ele é o dono da igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. É o fundamento. Eu creio nesse fundamento. Até me fizeram uma pergunta essa semana. Depois eu vou gravar com a Aline para responder essa pessoa. Ela me perguntou por que o espírita, ela crê em Jesus, né? O espírita, ela crê em Jesus. E o católico também, não é assim? E ela disse que ela não consegue entrar no centro espírita, mas ela consegue entrar na católica. Ela disse, cara, eu fiquei encucada com esse pensamento. Quando ela vai, ela disse, eu não consigo, me dá uma coisa, eu não consigo entrar. Mas na católica eu consigo. Por quê? Tem uma diferença. Por quê? Semana que vem eu vou te falar a diferença. Amém? Ai, pastora, a semana que vem vocês vão ver a diferença. Ué, mas não é todos? Tem muita placa de igreja, mas uma só é o fundamento, é Jesus Cristo. Amém? Então você vai aprender isso aí, porque eu vou estudar mais e mais e Deus vai me dar mais resposta para me dar a vocês domingo. A diferença. Todos nós fomos fundados aonde? Nas tradições católicas, não é isso? E por que virou? Você vai saber também. Amém? Mas tem uma coisa que você não pode esquecer. Quem é o dono da igreja? Ele é o quê? Salvador. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o sacerdote para sempre. Você não pode voltar atrás. Você tem que ir na graça e na verdade. Aleluia! Glória a Deus!